Direto da redação. Ontem foi dia de São Sebastião, dia 20 de janeiro é dia de São Sebastião, padroeiro da cidade do Rio de Janeiro. Então ontem foi assim um dia de fé, de tradição, e São Sebastião ele nos traz aqui o sincretismo religioso, né? O Rio de Janeiro foi um dia de homenagens a São Sebastião. E na Umbanda e no Candomblé, o São Sebastião ele é sincretizado como Oxóssi. É o orixá da caça, é o orixá da prosperidade, do equilíbrio e também da proteção à natureza. Vamos aqui acompanhar o que foi o Rio de Janeiro no dia de São Sebastião, na reportagem de Thiago Pimenta. As homenagens a São Sebastião na basílica dedicada ao santo no Rio de Janeiro tiveram música e respeito às tradições. Muitos entre os devotos de São Sebastião foram para agradecer graças alcançadas. Dona Iracema testemunhou uma cura de um problema na coluna. Todo ano eu tô aqui, tá? Muito feliz. Eu fico muito emocionada de eu falar e depois disso eu poder sair com meu filho nos braços. Várias missas foram celebradas ao longo do dia na Igreja dos Frades Capuchinhos, na Tijuca, zona norte do Rio. Frei Almir destaca alguns dos ensinamentos de São Sebastião para quem tem fé. São Sebastião, ele é um homem que nos mostra a esperança, a confiança em Deus e a perseverança na fé. Nos convida a amar o próximo e a servi-lo como ele o fez. A tradição de vestir vermelho no dia de São Sebastião é uma referência ao sangue derramado nas flechadas que ele recebeu por ter encorajado cristãos num período de perseguição à igreja. As histórias de São Sebastião e do Rio de Janeiro se cruzam quando Estácio de Sá, fundador da cidade e devoto de São Sebastião, dedicou o rio ao santo. A cidade era São Sebastião do Rio de Janeiro. A imagem sob a guarda da Igreja dos Capuchinhos é apontada como a mesma que teria acompanhado Estácio de Sá na travessia de Portugal até o Brasil. No sincretismo religioso, São Sebastião se relaciona com os ensinamentos de Oxóssi, orixá da caça, do equilíbrio e da fartura, nos preceitos das religiões de matrizes africanas. É claro que São Sebastião não é Oxóssi, esse foi o processo sincrético ao qual nós, escravizados, fomos obrigados a fazer por um sistema que desrespeitou os nossos valores de crença e cultura filosófica e religiosa e espiritual de mais de 10 mil anos, né? Mas é óbvio também que a gente tem toda uma admiração e respeito pela história, pela força, pela vitalidade desse santo também guerreiro que foi São Sebastião, que lutou por aquilo que ele acreditava. E Oxóssi e a sua família, que sobrevive viva até hoje aqui, eu sou uma delas inclusive, continua nos ensinando o princípio da caça, do equilíbrio e da defesa da natureza. Olha, eu vou explicar aqui um pouquinho essa questão do São Sebastião, esse sincretismo religioso, o que é essa devoção. Porque São Sebastião é Oxóssi, na Umbanda, no Candomblé, por que ele é São Sebastião no catolicismo? Quando havia o período da escravidão aqui no Brasil, a escravidão declarada, quando os negros eram sequestrados na África e trazidos para o Brasil e aqui eram submetidos ao cárcere, à escravidão, ao trabalho forçado, eles foram proibidos de devotar suas divindades, seus orixás. Então os católicos que colonizaram o Brasil, os europeus, eles tentaram aqui, eles impuseram a sua fé religiosa a fórceps, ou na chibata, ou na conversão. Essa conversão teve que ser obrigatória. Então, muitas vezes, o que o negro, o que o cativo, o que o escravo fazia para devotar seu orixá, ele transpunha a imagem, pelo menos assim psicologicamente, do seu orixá na figura de São Sebastião, que era um santo católico. E chegou ao Rio de Janeiro, pelo menos é o que diz a história, trazido por Estácio de Sá. Daí então veio já veio assim o início desse sincretismo, né? O início dessa miscigenação religiosa. Depois a gente tem um outro passo. Surge no Brasil uma religião que é genuinamente brasileira, que é a religião a Umbanda. Aqui já em 1900, nós estamos falando aí de 1909, o Zélio Fernandino, em Neves, São Gonçalo, que é uma religião que foi essencialmente, ela nasceu no espiritismo, de uma dissidência do espiritismo kardecista,
Aí ela surge trazendo então influências do kardecismo, que é o que? A mediunidade, a incorporação. Ela vem trazendo também elementos católicos, porque o Zélio Fernandino de Moraes ele tinha também uma influência católica, ele tinha padres na família. Ela traz também elementos da religião indígena, ela traz elementos do esoterismo, que tem ali a devoção aos ciganos, aquela coisa toda. Então aí você tem toda uma mistura, um sincretismo religioso. E traz elementos da religião africana, que são os orixás. E você tem, depois aí você tem o candomblé, que é diferente da Umbanda, que é uma religião africana, que veio para cá trazido por nigerianos, por angolanos. E você tem várias formas de interpretação dos orixás também, entre essas religiões. Então o Brasil é isso. O Brasil é esse país multicultural, multirreligioso, multifacetado. É o país do sincretismo religioso. E daí a gente defender tanto a tolerância religiosa. Defender tanto a devoção em São Sebastião, como o direito das pessoas também devotarem Oxóssi, seja na Umbanda, seja no Candomblé, seja em qualquer religião. Respeito às manifestações religiosas. Mas é muito bonita a história do Oxóssi, que ele seria, por exemplo, no Candomblé e na Umbanda, ele é o orixá da caça, é o que preserva a natureza. Então é muito bonito. A mitologia dos orixás é algo assim muito bonito, muito grandioso. Pena que o preconceito, a cegueira religiosa, muitas vezes impede as pessoas de terem contato desapaixonado da fé, mas ter contato histórico com todos esses elementos. Mas o programa direto da redação, você vai acompanhar agora, mostra aqui a história desse santo padroeiro, porque São Sebastião é padroeiro de 11 cidades aqui no Brasil. E também você vai entender aqui essa visão católica do São Sebastião e também a visão dos terreiros na questão do Oxóssi. Então você vai entender um pouco mais desse sincretismo na reportagem de Cristiane Ribeiro. Padroeiro de 11 cidades no Brasil, incluindo Rio de Janeiro, Ribeirão Preto, Brumadinho e Capitólio, São Sebastião é celebrado em 20 de janeiro com missas e procissões. Além da tradição católica, o santo ocupa um lugar especial em religiões como Candomblé e Umbanda, por meio do sincretismo religioso, como o Oxóssi. O orixá da caça, das florestas e do conhecimento é reverenciado com festa nos terreiros. A ligação entre São Sebastião e Oxóssi se dá por símbolos e valores comuns. São Sebastião é tradicionalmente representado com flechas cravadas no corpo, forma como foi morto, instrumento que também remete a Oxóssi, o grande caçador, sempre retratado com arco e flecha. Ambos representam proteção, sobrevivência e luta. Porém, enquanto São Sebastião é visto como defensor contra doenças e perseguições, Oxóssi garante o sustento, a fartura e o equilíbrio com a natureza. O pesquisador e professor de teologia da PUC-Rio, Cláudio Jacinto, explica que, de forma geral, o sincretismo é um fenômeno histórico que marcou a formação religiosa no Brasil. Segundo ele, a prática surgiu como uma forma dos povos africanos sequestrados e escravizados na América cultuarem suas divindades, fazendo associação aos santos católicos para não serem perseguidos. Então, na associação sincrética, se levou em consideração não apenas o seu empenho de proteção, como também a questão das flechas. Que o Oxóssi, na cosmologia iorubá, ele é o orixá das matas, da caça e da proteção da vida. Então, se faz a referência de Sebastião com esse Oxóssi para que os povos escravizados aqui presentes no Brasil pudessem continuar indiretamente celebrar seus orixás, mesmo que de maneira proibida, por meio da imagem de São Sebastião. Já o babalorixá Wilker Leite Filho enfatiza que os escravizados encontraram no sincretismo o jeito de cultuar a energia dos orixás sem agredir aqueles que comandavam o catolicismo no Brasil. E assim se deu também com São Jorge, Ogum, São Jerônimo, Xangô, Nossa Senhora da Conceição, Oxum, Santa Bárbara, Iansã e outros.
A Umbanda, como é uma religião que abraça todas as outras, o santo da Igreja Católica acaba ficando muito forte dentro da Umbanda. Tanto que nós temos esses pontos cantados que falam de São Sebastião como um santo aliado a essa energia, a protetor dos caboclos, mas tudo isso vem em cima de um sincretismo e que na Umbanda usa com muita força, com muita propriedade. Na cidade do Rio de Janeiro, milhares de fiéis aproveitam o feriado para renovar sua fé, seja na Catedral Metropolitana de São Sebastião, no centro da capital, ou nas muitas paróquias em outros bairros. Em Bangu, na Zona Oeste, as missas são realizadas do lado de fora da igreja e acompanhadas por uma multidão. O ponto alto é a procissão, com os fiéis vestidos com roupas vermelhas, acompanhando pelas ruas a imagem do padroeiro. Muitos agradecem por graças alcançadas, como a estudante Lorena, que começou a participar da procissão com a tia por uma promessa feita. Quando eu era bebê, aí eu tinha bronquite, aí no meu batizado eu fiquei sem respirar, e aí ela fez a promessa, e aí, se eu não me engano, eu tinha que ir junto com ela durante 7 anos na procissão para pagar, né, a promessa, porque realmente eu fiquei curada, né, eu não tenho bronquite mais. Só que aí eu passei a vida toda, né, eu vou desde sempre. Ainda no Rio de Janeiro, no dia 20, acontece a tradicional Corrida de São Sebastião no Aterro do Flamengo. O evento, que está completando 35 anos em 2026, faz parte do calendário oficial da cidade. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.